grande para todos vocês, que tenham uma ótima noite. Com vocês, então, dispensa maiores apresentações, professor Mário Sérgio Cortella. Satisfação imensa, uma noite como hoje, tantos homens e mulheres que vêm para refletir um pouco sobre vida, futuro, capacidade de proteger nossa decência e, acima de tudo, construir aquilo que de fato importa. E por isso, volto eu aqui para esta grande edição, a 11ª, na Flipostos, já estive aqui antes em outra delas, e fico feliz de encontrar esse espaço aqui e na transmissão simultânea com tantos homens e mulheres que também têm interesse por esse ponto. Hoje é uma noite especial também para nos lembrarmos de algo que é muito forte na trajetória de muitas e muitos de nós, porque hoje, 2 de maio, é aniversário da morte de Paulo Freire. Paulo Freire morreu exatamente no dia 2 de maio, né, de 1997, há 19 anos, era um sábado, né, de manhã. Ele faleceu e eu tive a possibilidade de acompanhá-lo nessa situação final e, mais do que tudo, cuidar até daquilo que tenha sido a nossa despedida de Paulo Freire no Teatro da PUC, em São Paulo, onde foi feito o velório. Paulo Freire é um homem com quem eu tive a honra de trabalhar 17 anos, um homem que teve a possibilidade de construir algo que muita gente às vezes não sabe, mas Paulo Freire é desde maio de 2012, o patrono da educação brasileira. É interessante porque muita gente sabe, né, que Duque de Caxias é patrono, que Tamandaré é patrono, o que é importante, mas Paulo Freire, desde 2012, é o patrono da educação brasileira. E agora eu queria dizer uma coisa que tem a ver com a era da curadoria. Paulo Freire foi um grande curador de ideias, de sonhos, de utopias. E Paulo Freire é o brasileiro com o maior número de títulos de doutorado honoris causa de toda a história do Brasil. O Brasil fez 516 anos agora, em abril, e Paulo Freire sozinho tem mais títulos de doutorado que os 2 brasileiros que vêm depois dele, juntos. E olha que quem vem depois de Paulo Freire é muito bom. Quando Paulo Freire morreu, no dia 2 de maio de 1997, ele já houvera recebido 36 títulos de doutorado honoris causa por Harvard, Princeton, Cambridge, Oxford, Bolonha, Paris 4, Massachusetts, e ainda recebeu, depois, mais 5 pós-mortem. Paulo Freire tem 41 títulos de doutorado honoris causa, sozinho. E Paulo Freire era advogado. Muita gente acha que Paulo Freire era pedagogo, mas ele era advogado, o que significa que alguns advogados ainda têm salvação, né? E uma coisa interessante é que Paulo Freire, como eu disse, sozinho, conseguiu ultrapassar os 2 que vêm depois dele juntos. Paulo Freire, um pernambucano, nascido no dia 19 de setembro de 1921, ele morreu no mesmo ano que o segundo brasileiro mais honrado na nossa história, que é de Minas Gerais. Um mineiro, antropólogo, professor, político, senador da República, Darcy Ribeiro. Um homem especial que faz uma falta imensa hoje no nosso dia a dia. Um homem nascido em Montes Claros, cidade agora famosa por razões não tão, né, boas. Afinal, é difícil anunciar decência antes que a pessoa esteja morta, né? Houve um elogio a pessoas de Montes Claros e ela foi presa no dia seguinte. E eu sempre peço a quem vai me elogiar para economizar nos elogios. Você só deve economizar alguém por inteiro quando ele morreu, porque ele não tem mais como se equivocar, né? Mas ainda assim, Darcy Ribeiro, um homem que nasceu em Montes Claros, alguém que junto com os irmãos Vilas Boas ajudou a criar o Parque do Xingu, um sonhador que com o baiano Anísio Teixeira fundou a Universidade de Brasília, com o gaúcho Leonel Brizola fez as escolas de tempo integral no Rio de Janeiro e uma coisa maravilhosa que é o Sambódromo no Rio de Janeiro. Ajudou a criar a Universidade do Norte Fluminense, um sonhador. Morreu quando era senador da República, também em 1997. Aliás, Darcy Ribeiro tem a frase no campo da ética que mais me assusta. Não porque ela seja difícil, mas porque preciso nela bem pensar. Disse um dia Darcy Ribeiro:
Fracassei em tudo que tentei, mas meus fracassos são minhas vitórias. Detestaria estar no lugar de quem me venceu. Olha que frase funda. Fracassei em tudo que tentei, mas meus fracassos são minhas vitórias. Detestaria estar no lugar de quem me venceu. Depois de Darcy Ribeiro, o brasileiro mais honrado é o carioca, que vive em São Paulo, aliás, moramos na mesma rua, né? Alguém que fez carreira na USP, na política, um outro professor, que é o professor Fernando Henrique Cardoso. Os 3 brasileiros mais honrados na história são professores. São escritores. São homens que se dedicaram ao ramo da ciência, do romance. Coisa boa demais supor que Paulo Freire, embora o mais honrado dos brasileiros, tinha uma qualidade que é decisiva na era da curadoria, que era a humildade. Paulo Freire era uma pessoa absolutamente humilde, jamais subserviente, nunca subserviente. Não é a mesma coisa humildade e subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se dobra, que se humilha, que se enfraquece. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, aquela que sabe que não é a única que sabe, aquela que sabe que a outra pessoa sabe o que ela não sabe, aquela que sabe que ela e outra pessoa saberão muita coisa juntas, aquela que sabe que ela e outra pessoa nunca saberão tudo que pode ser sabido. Foi claro, deu tempo. Eu não sei Libras, ele sabe. O que eu faço? Aprendo com ele. Eu preciso estar disposto a aprender e ele a ensinar. A vida é comunicação. Não é casual que o primeiro livro do Paulo Freire tenha sido Educação, Extensão ou Comunicação. Muita gente conecta com outras obras. Paulo Freire, pessoa absolutamente humilde, insisto, tão humilde que chamava Paulo. Não sei se sabe, mas Paulus em latim significa pequeno. A expressão Paulus em latim significa pequeno. E Paulo Freire, olha aqui na minha mão se você puder, parênteses, por que eu falei olha aqui na minha mão se você puder? Porque cada vez mais no nosso dia a dia, nós temos pessoas que convivem conosco que não enxergam com os olhos. Elas enxergam com os ouvidos ou com os dedos. Há pessoas que não ouvem com os ouvidos, elas ouvem com a mão ou com a vibração. Cada vez mais nós temos entre nós pessoas que não podem ser excluídas, porque são diferentes. Cada vez mais a era da curadoria é aquela que inclui e não coloca fora. Por isso, se eu digo, olha aqui na minha mão, eu deixo uma parte daqueles e daquelas que têm outros modos de comunicação. Parênteses, eu, Cortella, vez ou outra, tinha atividade na Suécia, e a primeira vez que eu fui, a Estocolmo, eu morava um tempo numa cidadezinha próxima chamada Sigtuna, e a primeira vez que eu lá estava, no final de semana, eu decidi ir até o centro, entre aspas, de Estocolmo, porque Estocolmo são dezenas de ilhas conectadas, e eu fui comprar um livro. E eu entrar no metrô, eu falei, que coisa estranha. Eu já entrava no metrô, tinha um cego com a sua bengala, entrava numa loja, tinha um caminhante com andador, e no outro tinha um cadeirante. No outro lugar tinha pessoas conversando, por meio de linguagem de sinais. Falei, nossa, como tem pessoas com alguma dificuldade, algum embaraço aqui na Suécia. Falei, deve ser resultado da Segunda Guerra Mundial. Quando eu cheguei na universidade na segunda-feira, eu fui olhar os dados comparativos. No Brasil, tem quase 30% a mais de pessoas com alguma deficiência do que na Suécia, por conta de política de saúde pública, da nossa trajetória. Ué, por que eu encontrava com eles lá? Porque eles saem. Porque eles saem, porque eles não são invisibilizados. A era da curadoria, a palavra curadoria tem um radical latino que é cur. Cur em latim significa cuidar. Por isso, uma pessoa que é curadora é aquela que ajuda a cuidar. A ideia de curar, a ideia, por exemplo, de um procurador, é aquele que cuida a nosso favor, o procurador. A própria palavra curiosidade, no livro que é A Era da Curadoria, o Gilberto Dimenstein e eu falamos exatamente sobre essa questão, isto é, o quanto que a curiosidade é você cuidar da tua capacidade de aprender, de ir adiante. E por isso, nós temos também de ser curadoras e curadores, isto é, pessoas que cuidamos da vida coletiva, da vida individual, das pessoas que estão conosco, e que não é porque são diferentes
que são colocadas como desiguais. Atenção, reconhecer as diferenças não significa elogiar as desigualdades. Insisto, reconhecer as diferenças não é a mesma coisa que elogiar as desigualdades. Homens e mulheres somos diferentes, não somos desiguais. Brancos e negros somos diferentes, não somos desiguais. Nordestinos e sudestinos somos diferentes, não somos desiguais. A diferença é um elemento étnico, cultural, histórico, biológico. A igualdade é um componente ético. E desse ponto de vista, é impossível pensar numa era da curadoria, que é aquela que cuida do conhecimento, da informação, da difusão da ciência, da sensibilização estética, como sendo algo marcado pelo mundo da exclusividade. E é interessante porque, às vezes, se esquece disso. Eu, Cortella, nunca tinha feito palestra, por exemplo, só para cegos. Eu não estou habituado a fazê-la, não sei fazê-la, assim como eu tenho dificuldade para fazer numa comunidade de pessoas que são surdas, né? Numa das vezes que eu fui falar numa comunidade de surdos, havia vários, e eu disse, você que tem uma deficiência auditiva. E aí um surdo se comunicou com o intérprete e disse, informe ao professor que eu não tenho deficiência auditiva, eu sou surdo. Quem tem deficiência auditiva é ele. O que é verdade, porque uma parte de nós professores, a gente vai desenvolvendo com o tempo uma certa deficiência auditiva por conta da fala, de ficar às vezes perto de alto-falante. Ele disse, eu sou surdo. Assim como um cego, ele hoje deseja ser chamado de cego. Deficiente visual é quem tem miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia. Ele é cego, é outra lógica. Não é menos, é diferente. E eu nunca tinha feito palestra só para cegos. E em São Paulo existe, na capital paulista, o Centro Cultural São Paulo. E lá, por isso que o que importa é saber o que importa, dependendo de onde você está. Lá existe uma comunidade chamada Associação de Amigos da Biblioteca Braille. E eu fui fazer uma fala, eram 400 cegos no auditório. E eu fui fazer uma fala, professor, acostumado a falar, mas eu não sou professor em qualquer lugar, de qualquer modo. A hora que eu entrei e comecei a falar, primeira coisa estranha, eu não conseguia engatar a comunicação, porque enquanto eu falava, ninguém olhava para mim. E quem é docente está acostumado a falar olhando, é o olhar que faz a conexão. A segunda dificuldade foi que metade estava virada com a cabeça para lá e outra metade com a cabeça para cá. Claro, voltados para a caixa de som. A terceira é que eu comecei a fazer bobagem. No meio da palestra, eu disse assim, vejam bem. Claro, vício de linguagem. Uma expressão que é usada, mas que eu não posso esquecer, que ela pode ser excludente. No meio do meio, eu fiz uma bobagem maior ainda. Uma hora eu disse, gente, lembra daquela cena do ET, do voo das bicicletas? Aí um cego falou, professor, a gente não viu a cena, a gente é cego. Foi aí que eu fiz a bobagem. Eu falei, você me desculpe. Ele falou, professor, não peça desculpas, descreva a cena. A gente é cego, a gente não é tonto. Tá? Ele não estava me ofendendo, nem me xingando. Ele estava me ensinando algo. Não tenha pena de mim. Aprenda a fazer do jeito que eu entendo. Não é você que é professor? Não é você que é escritor? Mário Quintana tem a frase que mais me apavora. Quando eu produzo algum texto na editora Papiros, eu sempre fico apavorado. Porque Mário Quintana disse algo estupendo. Ele disse, quando o leitor tem de perguntar ao autor o que ele quis dizer com isso, um dos dois é burro. Olha que frase forte. Porque eu sempre prefiro achar que sou eu que sou burro como escritor. Quando o leitor tem de perguntar ao autor o que ele quis dizer com isso, um dos dois é burro. E eu tento evitar, porque eu acho que eu sou burro, se eu não consigo me comunicar. Pois bem, o cego não estava me admoestando, ele estava me ensinando. Ele disse, não tenha pena de mim, aprenda a fazer. Claro, quanto no campo da comunicação, da educação, da formação de pessoas, nós, em vez de aprendermos a fazer, repetimos os mesmos modelos. Que é aquele modelo que Paulo Freire chamava de educação bancária. Que você sabe, é aquela em que alguém supõe, na educação, seja na escola, na mídia, na igreja, que ela vai depositando conteúdos e que a cabeça do aluno, do aprendente, ela é um lugar vazio onde você preenche. É preciso lembrar que a palavra aluno,
que vez ou outra é até explicada de modo equivocado. Alguns dizem que aluno é aquele que não tem luz. Isso não tem sentido etimológico. A palavra alumno, em latim, significa quem está sendo nutrido, quem está sendo alimentado. A expressão aluno na história se referia ao alimentante, isto é, aquele que estava sendo alimentado. E nesse sentido, nenhum e nenhuma de nós é alguém que não se nutre. Se nutre numa fliposso, se nutre assistindo TV, se nutre lendo, se nutre conversando. Essa nutrição coletiva, ela é expressiva. Só que algumas pessoas não são nutridas, muitas vezes elas são sufocadas por conteúdos que estão absolutamente fora de importar. Por exemplo, e o Dimenstein e eu conversamos isso no livro A Era da Curadoria, é preciso lembrar, há pessoas que dizem assim, por exemplo, as crianças não gostam da escola. Elas não gostam da escola. A criançada hoje não gosta da escola, isso não é verdade, elas adoram a escola. Elas adoram a escola, elas têm dificuldade com as nossas aulas. A escola elas acham uma delícia. Você vai ver amanhã cedo, 7h10 da manhã, lotado na escola, na porta da escola, aquela correria, aquela alegria, aí toca o sinal, vai tudo quietinho para a sala de aula. Toca o sinal do intervalo, ela sai. Blá, blá, blá. Aquela alegria, você tem que pôr gente para tomar conta dela, senão vocês matam de felicidade. Toca o sinal para o intervalo, vai tudo quieto outra vez. Acaba a aula, elas vão embora para casa. A aula acaba mais cedo, as crianças vão embora. Não, elas ficam ali. Quem aqui é de escola sabe, você tem que ir tocando. Elas adoram a escola. Qual a dificuldade que elas têm? Com as nossas aulas. Como? A gente é tão bom? Nem sempre. Afinal, você pega um menino de 14 anos de idade que está com os hormônios fervendo. E tem gente que confunde hormônio com demônio. O coloca durante 4, 5 horas sentado num banco de pau. Escreve com uma pedra em outra pedra. E ensina para eles coisas absolutamente decisivas na vida de um menino de 12, 13 anos. Como, por exemplo, a diferença entre um adjunto de nominal e um complemento nominal. O nome dos 7 primeiros reis de Roma, os 4 latinos e os 3 etruscos. A capital da Tanzânia, o peso atômico do bário. Como é que você identifica uma mitocôndria? Quais são os afluentes da esquerda e direita do rio Amazonas? Como é que você calcula a trajetória de uma bala de canhão que tem tudo a ver com a vida dele? Qual é a fórmula de cálculo da raiz do delta? E culmina tudo isso mandando ele ler uma obra fortíssima para a vida dele, que é Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. Se ele puder, ele escapa. Ele só não escapa por uma razão. Porque as portas da sala de aula, diferentemente dos teatros, dos cinemas, elas são ao lado da mesa do professor. Existe uma arquitetura prisional que é muito marcante nisso. Aqui você entra e sai numa sala de aula, a porta é aqui. Porque se fosse no fundo, você viraria para escrever na lousa. Quando você voltasse, você ia saber o que é ensino à distância. Certo? Como ele não pode escapar, o que ele faz? Ele pega o que interessa, então ele pega o mobile dele. Mas não pode, gente, não deixa. E de fato não deve, porque aquilo perturba o processo pedagógico, a menos que seja incorporado à aprendizagem. Aí faz parte, é mais uma ferramenta de trabalho, tal como o livro, tal como o computador, tal como o diálogo. Mas, como distrativo, não pode. O que ele faz? Se ele não pode usar, ele não tem dúvida. Ele baixa a cabeça na mesa e fica. Ou ele encosta na cadeira e vai escorregando. Ou ele faz o que você fazia quando você era nessa idade. Você ficava escrevendo na última folha do teu caderno, desenhando mandala, fazendo... Quando o menino desenhava mandala, ao crescer passou a pintar mandala. Teu filho te deu de presente um livro para você desenhar. Olha que avanço significativo. E a gente gera uma nova comunidade incapaz de comunicação correta. Um sinal dessa incomunicação hoje é no mundo de tecnologia, que é uma delícia, algo perigoso.
as pessoas usarem emoticons. Você já imaginou? Eu não consigo mais dizer obrigado e você entender obrigado. Eu preciso pôr um desenho. Para você entender. Quer que eu desenhe? Gostei demais. Essa frase não faz sentido. Eu faço gostei demais e ponho uma coisa fazendo assim. O que significa gostei demais? Estou triste. E põe uma cara fazendo... Nós estamos voltando ao desenho das cavernas. Nós estamos voltando ao padrão de hieroglifos. Ou hieróglifos. Ou hieroglifos. Ou hieróglifos. Você já imaginou? Você passou pela escola. Hieroglifos ou hieróglifos? Você passou 17 anos aprendendo língua portuguesa. Qual é a diferença entre adjunto, adnominal e complemento nominal? Um dia, eu nascido em Londrina, sou caipira de Londrina, pé vermelho, que é o nome que nós daquela região nos damos. Eu nascido em Londrina, mudei-me para São Paulo com a família em 1967. E eu me mudei e fui me matricular numa escola, que está lá em São Paulo até hoje, uma escola pública na Rua da Consolação, quase diante do cemitério, chamada Escola Professora Marina Sintra. Primeiro dia de aula, no mês de fevereiro de 1968, quando a professora, que entrou no primeiro dia, fez chamada, eu abri a boca para responder chamada e usei o sotaque original da minha região. Aquele sotaque caipira, carregado, que fala porta, porteira, uma colher, por favor. Pronto, mal eu pronunciei a frase, a sala inteira começou a dar risada. E aí eu fui escolhido como sotaque oficial para ser humilhado durante a escola. Na época não se chamava de bullying, chamavam de bulir com alguém. Né? Que é um verbo que tem no nosso idioma, bulir. Certo? A gente não precisa mais. E é curioso, porque isso foi numa segunda, terça, quarta, eu desesperado, falei, caipira, recém-chegado, não conheço a cidade, vai ser um inferno na minha vida. Até que eu fui salvo numa sexta-feira daquela semana, em que entrou o professor de matemática, que não tinha vindo nos outros dias, e disse, meu nome é Edson, acabo de chegar de Salvador, e vou ensinar para vocês produto cartesiano. Quando ele falou, eu me aqueci, falei, estou salvo. De fato. A partir daí, o sotaque dele é que passou a ser o nosso sotaque oficial de comunicação irritada. E esse professor Edson me ajudou demais na vida por uma razão. Porque ele primeiro me salvou e segundo, que ele me ensinou a coisa mais importante para a minha carreira como escritor e docente. Um dia, aos 14 anos de idade, ele ensinava plano cartesiano, função de x, coordenadas e abscissas, e em uma hora ensinou a fórmula de cálculo da raiz do delta. E eu, aos 14 anos de idade, lá no meio da sala, de maneira insolente, levantei a mão e fiz a grande pergunta. Professor, para que serve isso? E ele disse algo que mudou a minha vida. Ele disse, um dia você vai saber. E até hoje eu não sei. Mas eu sei a fórmula. B2 menos 4AC sobre 2A. Mas eu não sei para que serve. E naquele dia eu tomei uma decisão. Se eu fosse ser, como eu queria, professor, se eu fosse escrever, como eu também desejava, eu nunca diria isso para alguém. Especialmente se eu fosse um educador. Porque um educador, isto é, alguém que cuida, que cura, ele reparte o conhecimento, ele protege, ele guarda, mas ele não torna abstrato e nem misterioso. Ao contrário, esclarecer. Lógico. Por que ele não me disse algo tão importante? Aliás, ele podia ter dito. Aos 14 anos de idade, quando ele disse isso, eu tomei a decisão que qualquer pessoa inteligente tomaria. Bom, se um dia eu vou saber, eu vou me desinteressar por isso agora, vou esperar esse dia chegar. Nunca chegou. Não chegou por quê? Porque a minha atividade não exige esse conhecimento. Mas ele poderia ter dito a mim, olha, você não sabe o que você vai ser e fazer como profissão na vida. Agora, aos 13, 14 anos, você não sabe. Mas se você for para a área, por exemplo, de atuariais, economia, engenharia, você vai lidar na área de saúde com estatística e epidemiologia, você tem uma série de atividades onde isso será necessário. E poderia dizer, olha, tal como você, quando viaja,
você não sabe como vai estar o clima de maneira completa e você sem se preparar na sua bagagem para várias eventualidades, assim é também no ramo do conhecimento. Por que é que ele não me disse para que servia? Porque ele não sabia. E por que ele não sabia? Porque ele ensinava sem compreender. Isto é, ele repetia e queria que nós fôssemos avaliados se nós repetíssemos do modo como ele repetia. E se nós repetíssemos de um modo que não era o que ele repetia, nós éramos reprovados. E é claro, se diz mais Cortella, isso funcionou por séculos para alguns. Quando a escola, por exemplo, se tornou pública, isto é, passou a ter povo dentro dela, e gente em grande quantidade, esse tipo de metodologia começou a não dar certo. Segundo, quando o mundo da tecnologia, especialmente com as plataformas digitais, passou a difundir o conhecimento e a informação numa velocidade inimaginável, isso ficou obsoleto. E nós continuamos insistindo em fazê-lo. O que importa é saber o que importa. Você diz, mas não importa alguém ler Amor de Perdição do Camilo Castelo Branco, que é claro, é uma das obras mais bonitas da literatura em língua portuguesa. Mas isso é ponto de chegada, não é ponto de partida. Será que alguém tem que saber o nome dos 7 primeiros reis de Roma? Sem dúvida. Mas isso é onde você chega, não de onde você parte. Eu pego um menino de 14 anos de idade, 15, 12, e parto do abstrato, eu vou chegar a lugar nenhum com ele. Paulo Freire ensinou a leitura do mundo, depois a leitura da palavra. Isto é, leia aquilo que é a aspiração, a capacidade, o desejo, faça a ponte e vá de onde é necessário. A questão é que uma parte de nós foi formado numa escolarização meramente ostentatória. Aliás, com ódio ao livro. Nós persistimos com esse ódio ao livro. Os programas de TV que mais fazem sucessos são aqueles que mostram pessoas trancadas numa casa ou numa fazenda, e lá você pode fazer de tudo menos ler. Ah, se eu te pegar lendo, você é expulso. O que eu quero é que você faça de tudo aqui dentro, mas você não tem ninguém com livro. Fica na piscina, dança, fica debaixo da coberta, trocando fluidos. Mas se eu te pegar lendo. Essa é a pátria educadora. É aquela em que o livro não pode fazer parte da composição no dia a dia. Isso é um absurdo. O bom exemplo é dado como nada de livro. Como é que eu vou fazer no meu tempo livre? Nade, transe, brinque, xinga, foge brigas. Mas não leia não. Se eu te pegar lendo, você vai ver. Você é colocado para fora da casa ou da fazenda. Claro. Você já imaginou? É absolutamente encantador, que Poços de Caldas faça 1, 2, 5, 10, 11 e quantas vierem. E numa segunda-feira à noite, e antes de mim a professora Mary Del Priori, e antes outras pessoas, e homenageei e vem, lota aqui fora. Numa nação que está com dificuldade. Nem falo, não tem nada a ver com o governo isso. Independe da nossa crise. Essa questão é uma questão forte de um desprezo ao livro que em grande medida foi forjado na sala de aula, por nós, que em vez de encantarmos, fazíamos de outro modo. No livro Era da Curadoria a gente fala disso. Exemplo, a professora no dia 30 de junho dizia, aproveitando que vocês vão entrar em férias, vocês vão ler Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. 15 anos de idade, eu ganhei a tarefa de ler Irmãos Karamazov, aproveitando que eu ia entrar em férias. Eu ficava imaginando, se eu falasse para ela, aproveitando que a senhora vai tirar férias, nós vamos passar coisas para a senhora fazer. O que você fazia quando alguém te obrigava a ler? Ela mandava ler. O que eu fazia? O que você fazia? Eu ia para casa naquele dia, pegava o livro, contava o número de páginas do livro, via o número de dias de férias que eu tinha, dividia uma coisa pela outra, e dizia, bom, tem que ler 3 páginas por dia. E aí eu, burocraticamente, ficava lendo. Depois enjoava, depois largava. Depois alguém tinha lido, eu pedia para ele me contar. Quando você pega um livro que você quer ler, que alguém te encanta, você não quer que ele acabe.
Aliás, eu faço isso, acho que você também. Quando você está com um livro que te encanta, vai chegando ao final do livro, você vai adiando a leitura final. As últimas 5 páginas, você enrola. Né? Você vai ao banheiro, depois você volta, aí você segura outra vez, porque aquilo te encanta. E quando alguém diz para mim que eu era obrigado a ler, por que ela não me encantou antes? Porque ela não sabia. E por que ela não sabia? Porque ela não foi formada com essa condição, nós temos que fazê-lo. Por exemplo, uma Flipossos é altamente pedagógica. Forma gerações de várias idades, que aqui estão as crianças que vêm, a possibilidade de aprender e saber que é o encantamento. Devia eu ler Irmãos Karamazov, é óbvio. Um ser humano não pode deixar de ler Dostoiévski um dia. Mas ela manda ler, eu não queria. Sabe o que ela tinha que fazer? Diz, olha, vou contar uma história para vocês. Tem um pai, né, com 3 filhos, e esse pai indigladia com os filhos. Um filho chamava Ivanovich, outro Imerziakov, e ia puxando e dizendo, e tem uma história sobre o conflito de irmãos na família, né, os filhos que querem trair o pai, um deles tem dúvida, há uma frase que um deles diz uma hora que é maravilhosa, se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, tudo é permitido, isto é, se Deus não existir, para que fazer o bem? Aí encanta e diz, olha, tudo isso que eu estou dizendo para vocês está num livro, chama Irmãos Karamazov, que é um livro russo. Vocês vão ler. Babando. Claro. Mas eles não gostam de ler. Se você formar, sim. Você cria. Você vai contar os sertões de Euclides, aqui homenageado. Você conta a história, o movimento, puxa a discussão a partir, né, daquilo que faz, né, o grande Euclides da Cunha, dentro de um relato que está lidando com a monarquia de um lado, a república de outro, a discussão sobre o misticismo religioso, sobre o fanatismo de um lado, pelo desejo de libertação de outro lado. Isso você conta para eles que era um engenheiro que fazia isso, né, que escrevia essas coisas, que sabia fazer ponte e livro. Né, e que tem livros pelo mundo afora que são assemelhados aos dos sertões, que contam também a saga de um povo. Aí sim, você conta a emoção, e aí você pede para a pessoa ir buscar, ela vai, mas não fazia. Por quê? Porque não estava curando. Não era curadoria, era relação ensino-aprendizagem. Eu digo, você repete. Eu te ordeno e você segue. Diz assim, mas alguém tem de ler? Tem que saber o nome, né, da mitocôndria? Sim, mas esse é o ponto de chegada. O que importa é saber o que importa, e o que é que importa? Aquilo que está na preocupação das pessoas. Olha que palavra bonita, preocupação. Se eu fosse o professor Edson, o baiano de matemática, que eu não consegui nunca mais encontrar, e eu soube que ele faleceu há muitos anos, mas um dia eu fiz um livro e dediquei a ele. Ele não sabe que ele já houvera falecido, mas como foi meu primeiro livro, não dava, né, para eu imaginar que pudesse encontrá-lo de novo. E ele, com um magnífico sotaque baiano, diria, o conhecimento vem da pré-ocupação. Conhecimento só existe a partir da pré-ocupação das pessoas, isto é, da ocupação prévia delas. Durante décadas nesse país nós tentamos, de vários modos, várias pessoas, que a nossa população fosse mais politizada. Isto é, que ela se preocupasse com a vida da comunidade, no campo da gestão pública e privada. Agora, nos últimos 5 anos, a gente emerge um interesse nessa área. Por quê? Porque a gente tem crise de base econômica e política, nós temos a discussão nos bares, nos lugares, nas ruas. Ainda não aprendemos direito a fazê-lo. Começamos, às vezes, uma conversa pelo pior modo para conversar, que é de que lado você está. Porque esse é o fim da conversa, não é o começo. Mas nós vamos aprender. Eu passei uma emoção outro dia magnífica no Rio de Janeiro. Durante muito tempo no Rio de Janeiro, quando eu ia na região próxima ali à Praça 15, onde tem o Centro Cultural Banco do Brasil, você passava ali à tarde, é próximo ao porto, você tinha muitos operários do porto, estivadores, nos bares. No Rio é muito comum o bar cheio de balcão e não com mesinhas, sentados com as suas camisas sem manga, de chinelo, de dedo, assistindo futebol, etc. Outro dia eu passei no Rio, todos estavam assistindo, parados no balcão, julgamentos do Supremo transmitidos diretamente pela televisão. Que país faz isso agora? Em que as pessoas na rua sabem o que significa condução coercitiva. Certo? E que ela se preocupa em acompanhar
a votação e se envergonha, não do resultado, que isso é uma decisão, mas do modo em que o nome de Jesus vem sendo usado em vão. E por outro lado, aquilo impacta e fala, meu Deus, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tendo um momento pedagógico magnífico de ver nítido, parênteses dentro do parênteses, dentro do parênteses. Outro dia eu estava em Brasília, na fila de embarque para voltar para São Paulo. E aí à minha frente tinha uma jovem, de uns 20 e poucos anos, que estava sendo perturbada por um cara que estava na frente dela. Um cara mais ou menos da minha idade, um tiozinho que estava na volta dela, insistindo, estava quase assediando, dizendo assim, você é daqui? Você estuda? Aquela perturbação. E ela queria conversar com ele, ele era absolutamente inconveniente. O marido falou assim, eu sou daqui, eu nasci em Brasília, eu vivo aqui. Ele falou, mas que pena, hein? Como é que você vive numa cidade dessa? Ela falou, essa cidade aqui é maravilhosa. Dura é o que vocês mandam para cá. Na hora, a fila inteira ficou pensando. Olha só, isto é, nada quase se tem que não seja por nós enviado. E por que enviamos? E por que o fazemos desse modo? Ou enviamos e depois não curamos, isto é, não cuidamos daquilo que é a nossa escolha. Deixamos. Claro, a era da curadoria tem a ver com aquilo que está no campo, como diria o professor Edson, das nossas pré-ocupações. E agora eu vou te contar uma coisa, o que importa é saber o que importa, e às vezes a escola tirou de nós um pouco essa condição. Quer ver um exemplo? Minha professora de física, maravilhosa, mas ela tinha uma dificuldade. Ela nos ensinava o conhecimento na ciência como se fosse fruto da inspiração divina. Como é que era isso? Fácil. Ela, por exemplo, nos relatava a história da lei da gravidade de Newton, contando a história do Newton. E que um dia o Newton estava sob uma macieira, caiu-lhe uma maçã na cabeça, bateu, ele disse, nossa, de fato, os corpos se atraem na razão direta das suas massas e na razão inversa do quadrado da distância entre elas. E nós ficamos boquiabertos com a sabedoria daquele inglês. Porque milhares de maçãs caíam na cabeça de milhares de pessoas. E elas não sacavam a teoria da gravitação. Ela e outros professores nos passavam a ideia do conhecimento como algo mágico. Lá no alto. Longe de nós. Ao contar essa história do Newton desse modo, o que ela conseguia? Que a gente imaginasse que não dava para chegar lá. Parênteses, tem gente que desafia essa ideia de que não dá para chegar lá. Ontem, alguns assistiram aqui no Faustão, ele levou um menino mineiro de Paracatu, né, que conseguiu, numa família desescolarizada, um menino que é afrodescendente, portanto com uma dificuldade social mais aguda, que entrou em 7 universidades norte-americanas e estava em dúvida se escolhia Stanford ou Harvard. A semana passada eu tive a ocasião de estar em Paracatu. Fui lá, eu estava numa atividade lá e pude almoçar com ele, porque ele soube que eu estava lá. E como ele sabia que eu ia aparecer no programa ontem, porque o programa tinha sido gravado uma parte, nós conversamos e eu falei, então, você está em dúvida sobre Stanford ou Harvard? Ele disse, estou pensando. Eu falei, se você fosse meu filho, eu ia te dar um tapa na orelha agora. Ele falou, o senhor faria isso com o seu filho? Eu falei, não, mas vontade eu teria. Você não tem que ter dúvidas, tem que escolher Harvard, é a melhor universidade do mundo. E ele disse, mas eu estou em dúvida. Eu fiquei tão feliz dele estar em dúvida, agora ele já escolheu Harvard. Mas eu fiquei tão feliz porque é um menino inteligente. E gente inteligente tem dúvida. Você já imaginou? Uma das coisas que a curadoria precisa lidar é a ideia de que o ensino, a leitura, a comunicação não pode ser unidirecional. Não é aquela que você vai preenchendo. Aquilo que em tese estaria vazio. E é curioso, porque ele ter dúvida me anima. E a professora, ela não contava para mim aquilo que ajudava. Por que ela ensinou Newton desse jeito? Porque ela não sabia direito. E ela podia ter ensinado de outro modo. Sabe o que ela podia ter dito para mim? Para todos. Que quem conta a história da maçã é o próprio Newton. Num dos seus livros. No Princípio da Matemática, ele conta a história da maçã. O que ela não contou para nós? Que quando a maçã bateu na cabeça do Newton, ela não bateu numa cabeça qualquer. Quando ela bateu na cabeça do Newton, Newton era físico.
Ele não era nem padeiro, nem padre e nem carpinteiro. Ele era físico. Segundo, ele era professor em Cambridge, a melhor universidade do mundo na época. Terceiro, fazia 15 anos que ele estava estudando aquilo. Quando a maçã bateu na cabeça do Newton, atenção na expressão que eu vou usar, bateu numa cabeça que estava preocupada com aquilo. Preocupada, ela tinha uma ocupação prévia. Não há conhecimento sem preocupação. Ou você tem uma ocupação prévia com algo, ou não há conhecimento. O máximo que há é informação. Muita gente diz que nós estamos vivendo a era do conhecimento. Isso é um pouco estranho, porque nós sempre vivemos a era do conhecimento, senão nós estaríamos mortos. Nós estamos vivendo isso sim, a era da informação em alta velocidade. É só você observar o quanto que as plataformas digitais hoje te colocam uma imensidão de informações. Por exemplo, um cartaz lotado, ele é quase um cartaz vazio. Aqui a gente lê porque ele é um cartaz de apoio e agradecimento, ele tem que ser desse modo. Mas é igual mural de faculdade. Mural de faculdade lotado ou vazio, dá no mesmo, você não lê nada. Claro. Você já imaginou? Nós estamos numa era da informação. Há pessoas que dizem que navega na internet, não é verdade. A maior parte não navega, a maior parte naufraga. Porque para navegar você tem que ter clareza para onde você vai. E alguém pode te ajudar a decidir isso. É nessa hora que entra o curador. O curador da aula, o curador da exposição, o curador da Flipossos. O curador não é aquele que guarda para ele, que tranca e ninguém pega. É aquele que aumenta o acervo, coloca à disposição, distribui livros. A Flipossos é a arte de curar, é a era da curadoria dentro disso. Você já imaginou? Nesse sentido, às vezes você esquece exatamente esse polo, e aí você fica com a informação. Você é soterrado no dia inteiro por informações. Há pessoas que hoje à tarde foram ler porque foi travado o WhatsApp. E ela percebeu que existia sol lá fora. Ela notou que o irmão dela morava também na mesma casa. Que o pai estava adoentado, tossindo, fazia 3 dias. E enquanto persistia o travamento, as pessoas começam, primeiro há uma inquietude. Como que eu vou viver sem saber o que a minha amiga acaba de comer? Como é que eu vou fazer sem a foto da minha sobrinha que deu os primeiros passos? O mundo começa a ficar meio desnorteante. Claro que é importante algo como o WhatsApp, mas toda obsessão é doentia. Toda obsessão é doentia. Às vezes tem pai que conversa comigo, porque eu sou educador também, e diz assim, meu filho, professor, passa a noite inteira na internet, o que eu faço? Falei, trata ele. Está com obsessão. Mas se você falar para mim que ele passa a noite inteira rezando, tem que tratar também. Se você falasse para mim que ele passa a noite inteira lendo filosofia, ele tem que ser tratado. Toda obsessão é doentia. Meu filho, eu sou feliz, ele passa o dia inteirinho lendo, está com alguma doença. Como? Não procura, não namora, não vai atrás, não vai ver formiga trabalhar. Não, ele adora, ele entra na Flipossos no primeiro dia e sai no último. Nossa, e não faz outras coisas. Toda obsessão é doentia. E nesse sentido, claro, o mundo informacional não é necessário, mas ele pode nos soterrar. Por exemplo, muito do que você tem é mera informação. Você pode ficar agora sabendo, por intermédio do teu mobile, informações decisivas para a tua vida. Quanto ganha um jogador de hóquei no Canadá? Uma mulher que caiu num buraco dentro de uma escola, dentro da Tanzânia. Uma senhora que teve trigêmeos no Paquistão. Tudo isso você fica sabendo na hora. E, claro, a questão é que saber qual é a informação. Por isso a curadoria é um conceito que trabalha com a ideia de que quem forma pessoas, isto é, você e eu, em qualquer atividade, como pai, como mãe, como educador, como comunicador, como profissional, como alguém na empresa, quem ajuda a formar os outros, ou seja, todos nós o tempo todo, precisa ter clareza que a formação se dá a partir de uma seleção que é feita com critérios que vêm da pré-ocupação das pessoas. Não é casual, sabe aqui algumas pessoas que quando eu vou autografar um livro, eu tenho 28 livros publicados, né? O próximo que sairá pela editora Papiros é uma conversa muito gostosa que já foi produzida sobre o Brasil hoje.
Nossa democracia é possível? E a ideologia? É possível o diálogo? Será que o brasileiro é avesso a essa questão? E é uma conversa que vocês vão gostar, que deve sair no segundo semestre. Foi feita entre mim, o Gilberto Menstein, o Leandro Carnal e o Luiz Pondé, o Luiz Felipe Pondé. Nós somos 4 dialogando, né, em torno desse tema, para perceber um pouco o que é isso no nosso cotidiano. E é interessante que ali é uma tarefa um pouco de curadoria, de fazer ali aquelas escolhas, e isso vale demais. Eu tenho 28 livros, cada um deles, quando eu vou autografar, que é o que eu farei aqui, né, quando nós estivermos no momento. Aliás, só para lembrar, eu tenho 1 hora de fala, portanto, vou até 9h15. Se ainda tem 15 minutos de desespero, quando eu completo 1 hora falando, depois a Gisele vai assumir e coordena uma sessão de 15, 20 minutos de questão, e aí, a hora que terminar, nós faremos aqui, para quem tiver algum livro meu, com alegria dele, algo escreverei. E eu tenho um hábito, que alguns sabem. A cada livro meu, eu escrevo sempre nele uma virtude. É a mesma virtude no mesmo livro, são virtudes diferentes. Uma para cada livro. No livro A Era da Curadoria, com Jim Menstein, quando alguém pede autógrafo, eu escrevo, além do teu nome e do meu, claro, repartir. Repartir. Por quê? Porque a Era da Curadoria é a Era da Repartição. Tem outros livros, eu vi aqui, da Papiras, da minha autoria, com outros, né? A Liderança em Foco, que está aqui, com o Eugênio Mussac, eu escrevo persistência. Lá com o Yves Delataille, nos Labirintos da Moral, que é o penúltimo, eu escrevo paz, e aí vai. Pois bem, por que repartir na Era da Curadoria? Porque curadoria é repartir. Repartir não é esconder, não é guardar, não é achar que já sabe e o outro não sabe, é colocar à disposição. Colocar à disposição. E nesse sentido, eu preciso, para repartir conhecimento, entender, como lembrar o Paulo Freire, que você precisa partir daquilo que as pessoas já sabem para chegar onde elas não sabem. Você precisa ir da onde ela já conhece para chegar onde ela precisa conhecer. Por exemplo, todo conhecimento que não parte do que as pessoas já sabem para chegar onde elas precisam saber, ele não importa. E as pessoas se desinteressam. Ué, mas eu não me desinteressei, eu passei pela escola, mas não ficou nada. Se eu perguntar aqui agora, eu não vou perguntar, mas se eu perguntar qual é a diferença entre um adjunto adnominal e um complemento nominal, num lugar onde tem gente aqui nesse auditório e fora, nos telões, que estudou 14 anos de língua portuguesa. 14 anos, dos 7 aos 21. Se eu perguntar, não vou perguntar. Claro, exceto um ou outro aqui, que ensina isso, sumiu. Você já imaginou? Olha que coisa. Eu, Cortella, nunca me esqueço de algo que é decisivo. E é a partir disso que eu quero construir esse teu tempo final. Ih, ainda tem 11 minutos de sofrimento. De uma coisa curiosa, eu estou falando aqui já há quase 50 minutos. Sem PowerPoint, sem data show. Usando uma coisa que é absolutamente antiga, mas não é velha. Uma aula expositiva. É antigo, mas não é velho. Nem tudo que é antigo é velho. O livro é uma coisa antiga, não é velha. Voltou firme, na mão da gurizada, da meninada. Menina de 14 anos de idade lendo um livro de 500 páginas. Sobre vampiro, Game of Thrones. Claro, maravilhoso. Lendo outra vez. Eles voltaram a escrever. Voltaram a escrever. A nova geração voltou a escrever. A geração anterior, que é dos meus filhos, se comunicava só pela audição. Essa voltou a escrever e ler. Por quê? Por causa do Twitter, do Facebook, das redes sociais. E para ele poder escrever, como ele não quer escrever errado, senão ele apanha em segundos, ele começa a ler também. E vão ler. As livrarias agora, cada uma delas tem uma seção para criança, para jovem. E ganhar livro hoje não é uma coisa que há 20 anos você entregava para o menino e falava, livro? Era como alguns de nós, quando criança, que alguém, a tia dava roupa. Roupa é obrigação do meu pai, por que você está me dando? Eu quero brinquedo. Eles voltaram a escrever. Olha que coisa maluca. E ainda fazem uma coisa. Eles usam isso aqui para escrever. Durante séculos na história da humanidade, nós quisemos falar à distância. Telefone. Usamos tambor, fumaça, tudo que deu. Na metade do século XIX se inventou o telégrafo, o telegrafo.
No fim do século XIX, o telefone fixo. No fim do século XX, o telefone móvel. Redenção. Podemos falar onde a gente quiser. A nova geração não usa isso para falar, ela usa para escrever. Quer falar com teu filho agora? Liga para ele, ele não responde. Manda uma mensagem e ele responde. Ninguém com menos de 20 anos põe isso no ouvido. Colocou isso no ouvido é idoso. E eles escrevem com um único dedo. Ou com dois. Com o polegar. Durante séculos nós usamos o dedo indicador para segurar, escrever, apontar, apertar. Eles usam o polegar. Os dois. Por isso que os carros já estão saindo com a marcha no volante. Você acerta o rádio, você mexe no espelho. Vai ter que aprender a usar esse dedo ou vai ficar chupando ele. Diz, mas essa geração, ela não quer saber de nada. Ao contrário. Quantos visitantes jovens vocês têm aqui? Nessas edições? Centenas e centenas. Você já imaginou? E ele veio atrás de livro. Você disse, mas como? Mas eu nem tinha notado. Sim. Por quê? Porque às vezes a gente esquece que se a gente parte do que eles gostam, a gente chega onde eles também precisam gostar, que é um mundo um pouco mais elaborado, menos superficial, mais fundo, que é o ponto de chegada, não é o ponto de partida. Nessa hora, cuidado. A era da curadoria tem que lidar exatamente com essa questão. O que importa é saber o que importa. E o que é que importa? Aquilo que estiver conectado aos projetos de vida daquela comunidade, daquela pessoa na comunidade. Não como algo abstrato, que é absolutamente etéreo, mas que está ligado nele. Eu digo sempre, vou repetir aqui, nós temos um problema hoje na questão escolar. Nossos alunos são do século XXI, nós somos do século XX. E os métodos são do século XIX. A metodologia sistemática de avaliação, a organização de disciplina, ela é do século XIX. Nós, professores, somos do século XX e os alunos são do século XXI. Você diz mais. E a gente tem que pôr tecnologia, então, nem sempre. Eu estou usando aqui uma coisa antiquíssima, que é o mais poderoso meio de conhecimento, a mais poderosa plataforma de conhecimento chamada cérebro humano. Cada um aqui trouxe o seu. Espero que leve na hora que sair. Ele é wireless, é Bluetooth, é alimentado por carboidrato, proteína e açúcar. Tem 3 milhões de anos de uso contínuo. E foi ele que inventou tudo isso. Então não precisa de tecnologia, claro que precisa, mas não o tempo todo. Não é casual que o livro, que é a primeira forma de ensino à distância, é o livro. A primeira plataforma de ensino à distância na história é o livro, seja no papel, no papiro, no pergaminho. Ele persiste no mundo digital. E ele persiste porque ele tem ali algo que é o que pode me capturar pelo interesse. Claro, se você entra numa feira como essa, é magnífico, mas você precisa ter critério, senão você enlouquece. Quem não tem critério, entra numa feira e pensa, meu Deus, tem que ler tudo, saber tudo. Claro que não. É que nem quando você vai a um self-service, quem não tem critério, não consegue se alimentar direito. Ele tem 10 tipos de salada, 15 de prato quente. Ele mistura tudo, esse tipo de salada com a outra, na hora do prato quente, pega frango, pega boi, pega peixe, pega estrogonofe e joga batata palha em cima. Aquilo não tem identidade. Comer bem não é comer muito, é comer de forma seletiva. Ler bem não é ler muito, é ler de forma selecionada. E a seleção se dá a partir daquilo que te importa. E se você não sabe direito o que te importa, quem sabe eu, na minha profissão, posso te ajudar a saber. Quem sabe você me ajuda a saber outras coisas e nós vamos nos curando, isto é, nos cuidando naquilo que é necessário. Mas é, claro, a era da curadoria é uma era em que a gente precisa pensar na nossa condição de não tornar esotérico aquilo que tem que se encarnar entre nós, que é a vida e o conhecimento. Nesses 6 minutos finais, antes de 9h15, eu queria lembrar contigo uma coisa especial. Cuidado. Eu fui alfabetizado numa cartilha, que alguns aqui foram, chamada Caminho Suave. Não são tantos, mas alguns foram. Na minha cartilha, em Londrina, em 1960, quando o ano que eu fui alfabetizado, na minha cartilha, Eva via uvas. E eu, Cortella, também via uvas. Londrina é uma cidade agrícola. Havia uva na minha região.
Portanto, atenção, uva não era uma coisa esotérica para mim. Fazia parte do meu dia a dia. A questão é que, em nome da igualdade metodológica, o que é uma tolice, se usava a mesma cartilha em Caicó, no sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte. E lá tinha um menino da mesma idade que eu, chamado Cícero. E em 1960, em Caicó, no sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte, Eva via uvas na cartilha e Cícero não via uva na realidade dele. Uva era fora de propósito. Sabe qual foi o resultado? Chegou o final do ano, ele foi reprovado. Qual foi a saída inteligente que a educação deu? Fez ele fazer de novo, o ano inteiro, com a mesma cartilha, com a mesma Eva, vendo as uvas que ele não via. Ele foi reprovado outra vez, é lógico. Qual foi a grande saída intelectual? Fazê-lo fazer pela terceira vez. Com a mesma cartilha, com a mesma Eva, com as uvas desconhecidas por ele. Na terceira vez, o pai tirou ele da escola. Falou, meu filho, não dá para o estudo, vai trabalhar na roça. Não precisava ser a caminho suave, podia ser outra cartilha que se usava no Sudeste, que era a cartilha da Sodré, que era uma professora do interior de São Paulo. Por exemplo, na cartilha da Sodré, que era uma boa cartilha, como a caminho suave também. Quando se ia ensinar encontro consonantal, é uma coisa difícil de criança aprender encontro de consoante, para ensinar o encontro da consoante D com a consoante R, a palavra e o desenho para ela aprender era dromedário. Que é uma coisa do nosso dia a dia, você está aqui em Poços, sai dromedário e vai passando aqui. Para a criança aprender dígrafo, que é mais difícil que encontro consonantal, porque aparece encontro consonantal, e não é. O dígrafo LH, para a criança aprender a palavra e o desenho era lhama. Elas saem dos Andes, vêm andar aqui, passam por Andradas, né? E vão chegando. Já pensou? Atenção. Eu, Cortella, filho de professora com gerente de banco, numa família alfabetizada, com pais que viajavam, em que a gente ia ao cinema, meus pais liam o jornal chegava todo dia em casa, em que na sexta-noite, na conversa dos adultos, todos escolarizados, a gente, criança, estava em volta, prestando atenção, aprendendo sintaxe, aprendendo conteúdo pela audição. Numa família em que eu podia até não encontrar uva, lhama ou dromedário, mas havia outras fontes de cultura letrada para mim. Tudo bem, a Eva, o dromedário e a uva. E o Cícero? Sem uva, lhama e dromedário, com pais sem alfabetização, numa cultura empobrecida do ponto de vista letrado. Sabe qual foi a consequência? Hoje nós estamos aqui, num lugar onde se pensa em leitura, cultura letrada, crescimento, erudição, que a gente pensa no Uruguai, pensa no Euclides da Cunha, vê a fala do Zé Murilo ontem. Ontem? Já pensou? Coisa maravilhosa. E cadê o Cícero? Ele está ali atrás. Ele está aqui, ó. Na hora que eu estava, ele estava ali. O mesmo Cícero, com a mesma idade que eu, 62 anos de idade, ele está aqui com a vassoura na mão. E ele fala, eu falo, Cícero, vem aqui, entra aqui com a gente. Nós estamos falando de educação, de formação, da era da curadoria. Isso aqui é uma coisa para você também. Ele provavelmente de cabeça baixa fala, professor, obrigado. Isso não é para mim, não. Isso é para gente como vocês. Sou burro. A professora falava que eu era burro. Meu pai também. Não conseguia aprender, eu só sei trabalhar com a mão. Se o senhor faz um favor para mim, na hora que o senhor terminar a sua aula, o senhor me chama que eu venho aqui varrer o auditório, que isso eu sei fazer direito. Tem milhares de Cíceros pelo país afora. Uma parte foi criada por elites predatórias, governos patifes e classes médias acovardadas. A outra parte foi criada por nós. Quando, independentemente de governo, de crise, de capitalismo, nós nos distraímos. E passamos a não prestar atenção na ideia de que o que importa é saber o que importa. E o que importa é aquilo que está entranhado na vida das pessoas. E é dali que você parte para chegar onde elas precisam. Um menino que começa lendo o Game of Thrones, que lê livro de vampiro, que é uma coisa maravilhosa, porque é altamente erótico, é sexual.
a ideia do beijo no pescoço, do sangue trocado, tudo isso tem um forno de sexualidade para alguém com 14 anos de idade, está com os hormônios e demônios fervendo. Mas ele parte do livro de vampiro e depois ele vai, e vai. Ele chega ao Dostoiévski, ele chega ao Cervantes, ele chega ao Euclides da Cunha, ele chega a Mary del Priore, ele chega a querer estudar filosofia. Você já imaginou? Eu estava ano passado com a Daniela Zamora aqui da Papiros na feira, no livro no Rio de Janeiro, na Bienal, né? E eu ia fazer uma palestra que tinha 500 lugares. 500. Tinha 400 jovens na fila, durante horas, esperando para entrar. Todas as pessoas com menos de 18 anos de idade. Os outros 100 ficou para os que usam o celular para falar. Que um menino de 13 anos de idade se interessa por filosofia? Por livros que escrevo eu e outros nesse campo? Porque interessa. Interessa. Você diz assim, então nós estamos salvos. Não, nós estamos no começo de um momento em que as pessoas começam a entender que a comunicação, a formação de pessoas na empresa, na escola, na família, tem que se dar de um outro modo. E o que importa é saber o que importa. Por isso, agora que eu já passei 1 minuto do que devia, e eu queria lembrar algo para ir fechando de vez. Primeiro, Milor Fernandes, um dos nossos maiores escritores, um homem que infelizmente, aquele carioca nascido no Meyer, que morreu em março de 2012, Milor dizia algo estupendo. Ele dizia, se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Por outro lado, Milor nos lembrava o quanto é importante que a gente seja capaz de ir buscar aquilo que pode ser buscado a partir de critérios que se tenha. Por isso, você e eu, quando olhamos aquilo que é um diálogo, por exemplo, entre Gilberto de Menstein e eu, a era da curadoria não é a curadoria como um museu em que o curador ou a curadora esconde o patrimônio, mas é quando aquilo é colocado à disposição, como fazem esses homens e mulheres aqui homenageados, são capazes de repartir. E nessa hora, claro, é necessário que a gente seja capaz de imaginar o quanto que Mário Quintana estava certo. Mário Quintana que vai comemorar seu aniversário de morte agora, nesta quinta-feira. Mário Quintana que morreu exatamente no dia 5 de maio, né, de 1994. Um homem que deu um azar danado. Morreu na mesma semana que o Ayrton Senna. E quando você é alguém muito importante, mas alguém famoso morre perto, você desaparece. Tanto que tem gente aqui que não sabe que Mário Quintana morreu. Outros nem que ele viveu. Tá? Mário Quintana, um homem que nascido em Alegrete, no Rio Grande do Sul, ele morreu com quase 88 anos de idade, solteiro. E passou a vida dedicada aos livros, a grandes traduções e grandes obras. Mário Quintana é um homem que tem a melhor frase que eu já vi na vida para não casar. Ele morreu solteiro, com quase 88 anos, como disse. Toda vez que alguém perguntava a ele, mas por que o senhor nunca se casou? Ele dizia, sempre preferi deixar dezenas de mulheres esperançosas do que uma só desiludida. Mário Quintana deixou uma obra maravilhosa. O que ele fez com a poesia? A curadoria, capacidade de repartir. Por isso eu quero terminar, antes de mais nada, e aí abrindo, e você coordena aqui nossa reflexão pelo tempo que você achar adequado, lembrar algo especial, que é do nosso ânimo em vivenciar o que a gente pode vivenciar. Nesse campo da literatura, da política, da reflexão, da educação, mas nós somos todas alunos e alunas, estamos em nutrição. Às vezes alguém me pergunta, onde você trabalha? Eu falo, eu trabalho na área de suprimento. Eu trabalho com suprimento, eu escrevo, sou professor. É interessante porque nesta hora vale demais, né, quando a gente pensa naquilo que uma grande mineira, nossa estupenda Adélia Prado, lá na sua Divinópolis, continua escrevendo coisas que nos encantam. Quando ela termina um poema dizendo, eu sempre sonho que uma coisa gera, nunca nada está morto. O que não parece vivo aduba, o que parece estático espera. Ou quando Machado de Assis
diz para você e eu não esquecermos e meditarmos sobre o que estamos vivendo. Lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas, diz ele a frase mais dolorida que eu conheço. Ele diz: ninguém confie na felicidade presente, há nela uma gota da baba de Caim. Século XIX, ninguém confie na felicidade presente, há nela uma gota da baba de Caim. Ou quando um homem da Academia Brasileira de Letras, que foi Ledo Ivo, que infelizmente morreu na Espanha, em Sevilha, em 2012 também, Ledo Ivo dizia: o que sobra é a obra, o resto só sobra. O que sobra é a obra, o resto só sobra. Ou um haikai do meu conterrâneo, Paulo Leminski, paranaense como eu, que dizia: para que cara feia? Na vida ninguém paga meia. Ou claro, quando você pensa, e aí quando terminar a Flipostos, lembre-se de memória, estupendo texto do nosso Carlos Drummond de Andrade, aquele homem de Itabira, imortalizado na obra, quando ele diz: pois as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Olha só, pois as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Por isso, numa noite como hoje, me anima imensamente que tanta gente tenha vindo, e fui eu informado que quando a organização da programação, a atividade de hoje teve um comparecimento imenso de pessoas que tinham disposição também de aqui partilhar, repartir essa reflexão. Isso é absolutamente honroso. Mas, Milor dizia: se você não tem dúvidas, é porque você está mal informado. Por isso, pergunto no auditório de homens e mulheres inteligentes: alguma dúvida? Obrigado. E aí? Muito bem. Abre aí. Muito bom. Muito bom, maravilhoso, professor. Muito bom. Como a gente diz na igreja, pode abaixar, pode abaixar. Maravilhoso, professor Cortella. Mais uma vez, uma honra imensa receber o senhor aqui em Poços de Caldas, no Festival Literário de Poços de Caldas. Uma delícia. Obrigada, Daniela, que sempre tão gentil, assessora do professor. E obrigada ao público todo, prestigiando e curtindo aqui essa noite fria, gostosa, mas calorosa, com a presença do professor Cortella. Nós vamos fazer umas perguntinhas. E não vamos poder estender muito, porque ele é tão gentil que ele vai autografar todos os livros. Imagina que horas todos nós vamos os que sair. forem meus. Todos os que forem dele, Todos os que alguém trouxer aqui. Sim. E todos que der tempo de eu ir ao banheiro, que eu sou idoso. Sim. E aí? E aí nós vamos começar com a primeira pergunta. Quem poderia? Quem gostaria de fazer uma pergunta para o professor Cortella? Dou-lhe uma. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Opa, você não vamos continua. Vamos lá. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, professor Cortella? Sim, lá está. Você não gosta, mas vai ter que usar. Você sabe que boa parte das pessoas não gosta de microfone? É uma coisa interessante. Eu adoro microfone. Você não faz ideia. É que você não é exibida. Você não é exibida que nem eu. Eu gosto de microfone. Eu sou comunicadora, deveria, jornalista. Qual o seu nome? Vanessa de Faria. Vanessa, qual a tua atividade? Eu tenho uma revista aqui em Poços, a revista delícia. Opaua. Que bom. Nessa era de tantas informações, eu gostaria mesmo de um conselho. A gente é bombardeado de informação o tempo todo e às vezes a gente não tem um filtro. Eu gostaria de ouvir assim, um pouco desse filtro, que eu tenho certeza que o senhor tem o caminho das pedras. Então, veja só. Caminho das Pedras, dizia Drummond que no meio do caminho tinha uma pedra. O que importa no poema do Drummond? Saber de onde ele veio. Ele não é maluco, o Drummond. Quando ele diz no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Drummond está brincando com quem nesse poema? Brincando com Olavo Bilac. Porque Olavo Bilac tem um poema chamado No Meio do Caminho. E, claro, Olavo Bilac, parnasiano, é enfrentado por um jovem petulante que quer ser modernista, e será que vai ser Drummond. E com Olavo Bilac tem esse poema, No Meio do Caminho, para brincar com a comédia de Dante Alighieri, porque a primeira frase do livro, a comédia, é Nel mezzo del cammino da nostra vita, no meio do caminho da nossa vida. É uma brincadeira que vai de Dante Alighieri até Drummond. Pois bem,
Vocês sabem que a história da comédia, da chamada Divina Comédia, é quando Dante vai atrás de Beatriz, sua amada, que tinha morrido. E ele precisa ir ao mundo inferior, o mundo dos que não são mais mortais, que já deixaram de sê-lo. E ele, para isso, precisa de um curador. E quem é que acompanha Dante de mãos dadas por todo o mundo? Virgílio, o escritor, que tinha escrito a Eneida. E como vocês sabem, Enéas, que é o personagem principal da Eneida, é o único dos troianos que sobra, né, logo depois da Guerra de Troia. E ele escapa e vai até onde é Roma, e alguns dizem que ele é o fundador do povo latino. Roma essa que nasce depois, a partir de Enéas, mas que tem Troia como sua referência, cuja história da guerra, destruição, é contada na Ilíada e na Odisseia. Ilíada e Odisseia atribuídas a Homero, um poeta cego, que tinha que trabalhar aquilo. O que eu acabei de fazer agora? Dar uma série de referências para ver o que vai te interessar nisso daí. Certo? Agora você pode ler Drummond, você pode ler Olavo Bilac, né? Você pode ler Dante Alighieri, você pode ler a Eneida, você pode ir atrás de Homero. O que faz um curador? Ele não obriga. O curador não diz, pense isso, diz, pense nisso. Aí volta a um ponto da tua questão. Nesse tsunami informacional que nós vivemos, como fazer para dele escapar? Primeira coisa, querer saber o que me importa. Por exemplo, eu, Cortella, não tenho Twitter e não tenho WhatsApp. Portanto, eu estou, no dia de hoje, sereno. Por que eu não tenho? Porque eu sou contra? Não, porque a minha atividade, no modo de seleção que eu fiz da vida, eu não posso ficar fazendo uma palestra, e eu sou um palestrante, um professor, escrevendo, e toda hora, tic, 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 certo? Uma coisa me cutucando. Segundo, tem algumas coisas que eu preciso abrir mão, dado que o meu tempo de vida é menor do que aquilo que eu já vivi, eu preciso ser mais seletivo. Minha mãe, que mora em São Paulo, na mesma rua que eu, me ligou ontem e falou, filho, vem aqui conhecer uma amiga minha. Eu falei, mãe, não vou, não. Eu já conheço muita gente, mãe. Eu não conheço, não dou conta nem de quem eu já conheço. Se eu for conhecer mais gente, eu estou perdido. Isso é critério. Por exemplo, sabe a Daniela, eu engordei 10 quilos no último ano. A Cláudia, minha mulher, está irritadíssima. E por que eu engordei? Por causa do João Ubaldo Ribeiro, nosso estupendo escritor que morreu. Porque no enterro do João Ubaldo, eu olhava para a Cláudia e para o corpo do João Ubaldo e dizia, olha aqui, fazia 20 anos que o João Ubaldo não tomava uma cachaça. 20 anos que ele não comia fritura. 20 anos que ele não fazia nada que fizesse mal. Estão sepultando um cadáver saudável. E aí eu perdi a mão. Ora, qual é o critério para alimentação? Aquilo que faz bem no que você quiser. Por isso, o que importa é qual é o critério. E para ter o critério, eu estou me alongando na resposta, que a questão ela envolve várias coisas, mas ela vale para pensar um polo. O conselho é dado por um escritor estupendo, britânico, professor de matemática do século XIX, chamado Charles Dodson. Charles Dodson, para escrever, você sabe, adotou o apelido de Lewis Carroll. Lewis Carroll, ele era o Charles Dodson, professor de matemática, e ele escreveu um livro, aliás, vários, mas um deles é Alice no País das Maravilhas. E lá na Alice tem a resposta à tua questão, que está num gato. A Alice encontra esse gato algumas vezes na história, a primeira vez não tem importância, na segunda sim. Na segunda vez ela dá com o gato no alto da árvore. Um gato que só aparece o sorriso dele, o rabo às vezes, e o gato está lá, ela está perdida, ela vira para ele e fala assim, o senhor pode me ajudar? O gato fala, claro. Ela fala, para onde vai essa estrada? Ele fez uma pergunta magnífica para ela, falou, para onde a senhora quer ir? Ela falou, não sei, eu estou perdida. Ele falou, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Por isso, qual é o critério? Para onde você quer ir? Se você sabe para onde você quer ir, aí você vai seguir o caminho que te leva naquele lugar. Isso vale para esse tsunami informacional. Então eu já não leio mais o que não presta. E o que é que eu decido que não presta? Aquilo que eu não quero ler. Ah, mas isso significa que o outro não leia? Não. Eu não ouço algum tipo de música. Tem música que eu não ouço. Não quero ouvir. Não quero me dedicar àquilo. Quero me dedicar a outras coisas, mas é o que está comigo. Por exemplo, dificilmente eu ouço sertanejo universitário. Tem muita gente que ouve, acha uma maravilha. Eu não gosto, sou caipira, gosto de música caipira. O sertanejo, eu tenho uma esperança que o sertanejo universitário, que é eles se formarem. Certo?
Isso significa que outro não goste, não. Quem gosta, gosta. Mas eu não quero. São os meus critérios. Eu estou certo, nem sempre. Estou certo para mim nessa situação. Vou estar certo desse mesmo modo amanhã, não sei. O que eu sei é que no que eu quero ir, é esse caminho que eu sigo. E aí? Professor, boa noite. Meu nome é Ludmila Ramos. Qual que é? Ludmila Ramos. Tá bom. Sou jornalista também. Gostaria de saber tendo saúde qual que era o momento que você decidiu, qual caminho você queria ir para ser filósofo, professor, e só fazendo uma ressalva aqui, você daria muito bem como um bom humorista também. Um bom o quê? Humorista. Eu sou humorista, eu sou da área de filosofia. Então, ótimo. Muito bom. E aproveitando a oportunidade, queria que o senhor falasse também dessa questão. Hoje em dia fala-se muito em filosofia e o senhor consegue colocar a filosofia na prática. E hoje, nesse momento que a gente tem atravessado no Brasil, essas questões políticas, tem trazido isso muito à tona e as pessoas também estão muito envolvidas e interessadas sobre a filosofia. Interessante porque muitas vezes se imagina a filosofia como uma coisa esotérica também. É falar fora. A imagem do filósofo como alguém que não trabalha, né? Alguém que fica voltado para coisas de fora. Um nefilibata, para usar uma expressão clássica, aquele que fica com a cabeça nas nuvens. E é interessante porque eu me coloquei uma tarefa, fazer com que a filosofia se traduzisse no cotidiano das pessoas. Então eu tenho uma obrigação que é a da clareza. Seja na televisão, seja no rádio, que eu faço, seja nos livros, eu quero ser claro. E nesse sentido, essa é uma tarefa pedagógica comunicacional. Eu quero fazê-lo. Eu quero que as pessoas tenham apreço pela filosofia, mas não quero banalizar a filosofia. Eu quero torná-la simples, mas não simplória. Eu quero que ela venha para as pessoas, porque foi assim que ela nasceu. Se você observa, a filosofia clássica grega era a filosofia dos homens na praça em Atenas, na ágora. Aquilo que devia refletir Sócrates, e que foi anotado por Platão, é o que se discutia no dia a dia, o que é amizade, o que é o valor, o que é um homem de coragem. Por isso a filosofia nasce no cotidiano. Quando ela se distancia do cotidiano, porque ela é ocupada pela teologia, especialmente no mundo medieval, ela perde um pouco disso e fica meio fora do nosso cotidiano. E é preciso trazê-la de novo. Um dia eu estava dando uma entrevista para o Jô Soares e ele me perguntou assim: você escreve livro de autoajuda? Eu falo, claro, filosofia é autoajuda. O lema de Sócrates era conhece-te a ti mesmo. O que mudou na história não foi o conceito de filosofia, foi o de autoajuda. E nesse sentido, eu não tenho nenhum incômodo, né, de traduzir algumas coisas. O Brasil precisa hoje de mais clareza e precisa de mais inteligência estratégica. Nós estamos esquecendo de algo que é um ensinamento, eu sempre repito isso, do grande Mahatma Gandhi. Ele dizia, olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. E nesse sentido, é assim, uma cegueira que não é uma condição, ela é uma vitimação coletiva. E é preciso que a gente entenda que nós estamos vivendo um momento pedagógico maravilhoso no Brasil. Sofre, dá trabalho, dói, mas nós estamos aprendendo uma coisa, a ter afeto pela democracia. Porque nós não temos afeto pela democracia, nós nos cansamos com facilidade. Na primeira encrenca a gente quer largar. Porque democracia dá trabalho. Democracia exige que você participe, que você discuta, que você tome posição, que você ouça outra pessoa. Exige que você e eu sejamos capazes de entender que a política é algo que se dá no conjunto das relações. E como diz a antiga frase, os ausentes nunca têm razão. E que colocar isso como neutro em várias situações é sinal de cumplicidade. Mas que a outra pessoa que não pensa como eu, não necessariamente ela é meu inimigo, ela pode ser meu adversário. E numa democracia, o que se faz é compor as crises para ela não degenerar. Alguns às vezes me perguntam, mas essa crise, eu falei, então a democracia, ela é a gestão contínua das crises. A crise do espaço, a crise do ambiente, a crise da convivência, a crise da posição. A democracia é para proteger a capacidade de fazer com que uma crise não degenere em confronto. Nós estamos vivendo hoje no Brasil uma mudança da clássica frase. Há uma frase antiga que diz gentileza gera gentileza. E agora nós estamos assim, gentileza gera gentileza. Por isso, a filosofia tem que ser trazida para refletir.
voltando à tua primeira questão, por que eu entrei nessa trajetória? Porque eu aprecio comunicação, seja no rádio, na TV, na sala de aula, numa palestra, no livro. Eu gosto. Eu acho que esse tipo de partilha, ela é encantadora. Eu gosto desse tipo de encantamento. Eu gosto de livro, eu gosto de ouvir, eu gosto de teatro, né? Eu gosto de procurar aquilo que impede que a gente tenha uma vida automática, robótica, servil, alienada. Isso, e por que eu decidi entrar? Porque eu podia ficar no palco. Isto é uma maneira de exposição gostosa. Eu gosto disso que eu estou fazendo. Certo? E isso dá prazer. Isso para mim não é um emprego. É um trabalho. É uma obra. Eu gosto de fazê-la. E vou fazê-la. E gosto de fazê-la e gosto de ver os outros fazendo. E gosto de partilhar. E gosto de encontrar pessoas. Gosto de ver aquelas que leram um livro ou aquelas que não leram ainda. E quando a pessoa vem pedir um autógrafo, é sinal de que ela tem um afeto imenso. Há pessoas que, quando vão pedir um autógrafo, pedem desculpas. Assim, professor, o senhor me dá um autógrafo, o senhor desculpe. Como? O autógrafo deixa o autor honrado. Está com um livro meu, pede para eu escrever uma outra coisa. Isso me honra. Nunca peça desculpas. No máximo, eu peço licença. Não precisa enfiar o livro na minha cara. Certo? E aí eu volto ao último ponto da tua fala. Tem que ter humor no conhecimento. Porque a alegria, ela não é o contrário da seriedade. O contrário da seriedade é descompromisso. O contrário de seriedade é descompromisso, não é alegria. Alegria não é sinônimo de tristeza. Por exemplo, eu vou terminar já essa atividade com vocês. Você vai ter ficado aqui quase 1h30. Qual é o meu desejo? Que a hora que eu terminar, você pense, puxa, mas eu até ficava mais um pouco. Por quê? Porque nós estamos falando de coisa séria, de uma maneira que é compromissada, mas não é triste. Um livro tem que ser alegre. Ele não é descompromissado, não é ridículo. Uma obra tem que te encantar. Você quer coisa mais forte de alegria do que a missa de Requiem de Mozart? A K626 do Mozart, a missa de Requiem. Ainda assim, aquilo exubera. E nessa hora, eu gosto do humor. E eu gosto do humor. Se diz que eu poderia ser humorista, eu o sou. Certo? Eu faço com alegria. Gosto de dar aula. Eu ensino coisas absolutamente mortas. E vivas ainda. Eu trabalho com filosofia antiga, Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides, Zenão, Anaxágoras, Anaxímenes, Pitágoras, Tales. O mais novo morreu há 2.500 anos. E eu faço isso com um menino que nasceu em 1998. Que não conheceu Ayrton Senna. Que falar para ele da morte do Senna é falar para ele de alguma coisa que aconteceu 4 anos antes dele nascer. Que não faz ideia de por que a gente assiste corrida de Fórmula 1. E ele diria, mas para que a gente não tem tradição nesses esportes? Você está louco, menino. Como que a gente não tem tradição? Nós temos no Brasil 2 tricampeões e 1 bicampeão. Falido, mas bicampeão. Como não tem tradição? Claro. A última vez que o Brasil ganhou o campeonato de Fórmula 1, vai fazer esse ano 25 anos. 1/4 de século. 1/3 dos brasileiros nunca viu o Brasil ganhar o campeonato de Fórmula 1. Aí você diz, ué, o que isso tem a ver conosco? Muito. Ou você vai criando um vínculo que traz isso à tona com o interesse, ou não tem saída. A última vez que o Brasil ganhou o campeonato de Fórmula 1, o presidente do Brasil era o Collor, que agora é da Comissão de Ética do Senado. A última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, a União Soviética ainda existia. O inimigo do planeta no Ocidente era o comunismo. Era Gorbachev na União Soviética. A última vez que nós ganhamos foi agora. Não existia o Estado Islâmico, o fundamentalismo, Boko Haram, Al-Qaeda. Era o comunismo. E o comunismo desapareceu enquanto um projeto ali. O último lugar do mundo que ainda tem comunista, que alguns enxergam, é no Brasil. Nem Cuba mais. Hoje saiu o primeiro cruzeiro. Para ir a Cuba já tem lá McDonald's, já tem, né? O Papa vai lá toda hora, já está até cansando. E aqui ainda diz os comunistas, porque o comunismo nem na União Soviética tinha mais. Aqui ainda estava fervendo. É um país que chega meio atrasado, acho que inspirado no Barrichello. Que é um homem de uma inteligência imensa. Inteligência imensa, tanto que ele transformou uma desvantagem, que é a brincadeira que eu acabei de fazer em cima dele, numa vantagem. E hoje ele faz propaganda brincando com a acusação de que ele era lerdo. Quem assistiu agora na Páscoa viu
E ele fazendo propaganda de uma empresa de alimentos, dizendo, bom, então eu desejo a todos um Feliz Natal. Claro, isso é inteligência. É lidar com aquilo que é a percepção do cotidiano. Ainda tem pergunta? Pois não? Só para me organizar, tem mais gente fora ela? Que horas são? Ah, vai fechar com essa, tá? Ordem feminina. Tá? E aí? Boa noite. Olá. Meu nome é Chiara e eu sou da área de português, então dou adjunta de nominal, complemento. Ah, não vou perguntar nem com você. O professor, a gente está falando sobre curadoria, né? O senhor falou uma palavra maravilhosa que é encantamento para a educação. E a minha pergunta é a seguinte, se eu não me engano, aí o senhor me corrija, por favor, o Paulo Freire disse que há 3 pilares para a formação de uma criança ou de um aluno, não sei como ele colocou, que é a escola, a família, em primeiro lugar, a escola e a igreja. São os 3 pilares que vão sustentar a formação desse ser. E, hoje em dia, o que a gente nota na escola são 2 coisas. Alunos cujos pais são extremamente ocupados, ou pais como os pais do Cícero. Qual é a visão, né? Qual é a sua visão com relação a isso? Né? Esse contingente de crianças que estão dentro da escola e, de repente, não tem essa base tão importante, principalmente da família, que a gente sente falta. Nós estamos perdendo algumas gerações com a nossa distração como conjunto social. Por que eu estou dizendo isso? Porque, evidentemente, que nós não podemos admitir, é patrioticamente irresponsável ter uma nação em que ainda 13 milhões de pessoas não leem o lema da própria bandeira. Adultos que não leem o próprio lema, ordem e progresso. 13 milhões de pessoas são analfabetizados. Crianças que têm uma formação no dia a dia, na escola, que não dá a ela essa base. Mas essa não é uma responsabilidade só de docentes. Ela também é nossa em alguns polos, mas ela é menos até quando você tem uma sociedade que tem a educação apenas como um discurso abstrato. Todas as vezes que você fala nas cidades, e eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo, e uma das coisas que propus na época do governo que eu estava, era algo que para as classes médias seria irrisório. E eu proponho isso em vários lugares. Pode ser em Poços de Caldas, pode ser em Belo Horizonte, pode ser em São Paulo, pode ser no Recife, em Pouso Alegre, tanto faz. Até em Piranguinho, com os seus pés de moleque. Certo? Isso sem imaginar. Eu propunha, por exemplo, numa cidade como São Paulo, no governo que eu estava, um reajuste do IPTU, que é sempre uma encrenca nas cidades, um reajuste de 1 ponto percentual. Não era 1%, era 1 ponto percentual. Passar, por exemplo, de 11 para 12. E o IPTU, como é um imposto sobre propriedade, que tem uma série de isenções, isso significaria para alguém de classe média, como vários de nós aqui, um acréscimo de R$400 no ano. R$400 no ano é algo um pouco inferior a R$20 mensais. Certo? Ou pouco acima disso, R$30 mensais. Que é o que alguém gasta em São Paulo para deixar seu carro estacionado e paga para o moleque na rua que fica olhando teu carro para não quebrá-lo. Pois bem, a gritaria é infernal. Vai subir imposto, vai fazer, porque no Brasil a gente gosta de colocar o sonegômetro, não, a gente gosta de colocar o impostômetro. As associações colocam o impostômetro, colocam o quanto se arrecada, mas e o sonegômetro? O ano retrasado no Brasil, de acordo com a Receita Federal, foram sonegados, na área de produção, R$400 bilhões de imposto não pago. Isso é mais do que o orçamento do MEC para um ano. Por isso, há um cinismo muito grande na hora que se fala em educação. Isto é, as pessoas falam, mas ela não cuida, ela não cura, ela não ajuda. No dia a dia dela, ela acha que é uma questão externa. E aí, quando der esse quadro, a questão é, está vendo? Alguém tem que fazer alguma coisa. E há muitas coisas a serem feitas. Não é para te dar uma resposta no único caminho, porque ela é múltipla a resposta. No entanto, existem passos a serem dados, que é qual é o nosso compromisso efetivo com a questão da educação escolar pública, que é aquela que no país atinge 87% das pessoas. Só 13% do ensino é privado, é um direito constitucional, precisa sê-lo, mas falar em escola no Brasil é falar de escola pública. E nesse sentido, qual é o nosso compromisso como cidadão? Qual é o nosso projeto? Educação não pode ser projeto de governo, tem que ser projeto de nação. Qual é o nosso projeto nacional? Que quem queira servir governo vai ter que se comprometer. A gente não debate. Está tendo uma discussão sobre o Plano Nacional de Educação.
pela Constituição Federal e depois pela Lei de Diretrizes e Bases, cada cidade tem que ter o seu Conselho Municipal de Educação, como é que é o daqui de Poços? Quem participa? Ele vai para a rua, ele discute, as pessoas vão procurar na Câmara, a Comissão de Educação? Não. Aí quando acontece isso, que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. Nesse sentido, lamento, né? Nessa hora é necessário olhar algo decisivo, que é não se colocar, às vezes, na postura de alguém que observa, mas tem que ser alguém que participa. E a participação se dá pela presença ativa junto às nossas instituições representativas, junto ao executivo que a gente escolheu, uma oposição saudável. Eu quero terminar lembrando, uma oposição frágil fragiliza um governo. Um adversário fraco te enfraquece. A democracia lida bem quando ela lida com o enfrentamento da adversidade. Uma oposição frágil fragiliza um governo. Eu fui secretário na capital paulista, parte das coisas boas que fiz, não fiz tantas coisas boas, nem fiz sozinho, mas uma parte delas, eu devo a uma oposição muito bem feita. Havia um vereador, que hoje é deputado federal, que nós somos amigos hoje, que ele infernizava a minha vida. Ele era o presidente de comissão de educação da Câmara, ele me chamava toda semana para depor. E eu tinha que ir, executivo. Um dia eu cheguei a perder a cabeça com ele na Câmara Municipal. Sabe aqui quem é da Câmara, ou é do Executivo, o prefeito, o quanto que é difícil essa relação. Eu perdi a cabeça com ele na Câmara, cheguei a praticar algo que seria um desacato. Se ele tivesse notado na hora, ele tinha mandado me prender. Ele só não mandou porque ele não notou. Mas ele me perturbou tanto, e ele me ajudou tanto na vida, porque ele me obrigava a pensar de outro modo, a procurar. Uma oposição inteligente é decisiva. Que um dia eu perdi a cabeça com ele, eu virei vereador, no meio da sessão da Câmara, eu falei, vereador, meu sonho é dar o nome do senhor para uma escola municipal. Ele falou, mas não pode nome de gente viva. Eu falei, então. Só. No entanto, a oposição bem feita ajuda a gestão. Por isso, concluo, educação como projeto de nação, como projeto de governo, ele passa. O lema Pátria Educadora é importantíssimo. Pena que ele foi trazido pelo governo na hora errada. Porque como ele pegou exatamente no meio da crise política e na crise econômica e ficou cínico. Se ele fosse colocado há 5 anos, quando nós estávamos em decolagem, e teria um sentido muito mais forte. Mas é um lema que a gente não pode perder. Tanto faz quem vai ser governo, quem vai ser eleito em 2018 ou no que houver de movimento. O que importa é que a ideia é de ser mesmo uma pátria educadora. E tanto faz se o lema vem, é que ele veio, ficou inadequado para o instante em que ele foi colocado. Mas a ideia seria, agora, a pátria educadora exige compromisso. Nada de amaldiçoar a escuridão. Acender vela é a nossa responsabilidade. Já falamos, já pensamos, já olhamos. E agora? O que você vai fazer? Vai subir aqui? E aí a gente vai fazer uma sessão de autógrafos. Onde ela vai ser? Aqui mesmo onde eu estou. Tá bom, que bom. Fique feliz, agradeço imensamente. Vocês já bateram palmas, né?